beber água, se alimentar, descansar e dormir são necessidades básicas. Suínos que estão hidratados, alimentados e descansados antes do embarque podem lidar melhor com qualquer estressor durante o transporte. Mas existe um limite. Com o passar de longos períodos de tempo, os suínos podem começar a demonstrar sinais de desidratação, fome e cansaço. Trabalhos científicos demonstram que suínos podem permanecer em jejum por cerca de 18 a 24 horas. Após esse período, irão se estressar e pode haver redução da energia. A legislação brasileira estabelece que água e alimento devem ser oferecidos aos animais após o período de 12 horas. Isso deve ser feito em intervalos adequados, com qualidade e em quantidade apropriada. Mas, na prática, nós não podemos providenciar água e alimento durante o transporte de animais ao abate. Então, nós devemos planejar a viagem do frigorífico para a granja. Água. Para todos os suínos, a quantidade requerida irá depender do quão hidratados eles estavam, e isso pode depender do acesso prévio à água, bem como do teor de umidade do alimento. Animais que se alimentam de pasto são melhor hidratados do que os animais que se alimentam de dieta concentrada. Água limpa deve estar disponível até o momento do embarque. A retirada de água antes do embarque terá um efeito negativo sobre o animal. Condições quentes antes, durante e após o transporte também aumentarão a necessidade de água, bem como o estágio de produção do animal. Matrizes em lactação têm uma necessidade de água muito maior. Um suíno adulto consome de 4 a 6 litros de água durante um período de 24 horas. A maioria é consumida pela manhã e pela noite. Mas no tempo quente essa demanda aumenta. Por isso, as viagens longas com temperaturas elevadas são um grande risco. A desidratação pode afetar negativamente o desempenho do animal, com redução do peso da carcaça, problemas de qualidade de carne e mortes. Portanto, embora as diretrizes possam permitir viagens mais longas em certas circunstâncias, não é do seu interesse, nem dos animais, trabalhar com longos períodos de viagem. A melhor prática é manter o tempo de viagem o mais curto possível, especialmente quando os suínos são destinados ao abate. Lembre-se que se estiver viajando por longas distâncias, com temperaturas altas, redobre a atenção para os sinais de estresse térmico. Visite a seção Conforto Térmico. Se os animais estão com sinais de aumento de temperatura, você precisa agir. Alimento. Nas granjas, normalmente, os suínos têm acesso à ração. Isso claramente não é uma opção prática ao ser transportado, especialmente sob condições comerciais. Baseado no fato de que os suínos não serão capazes de ter acesso à ração, quanto tempo eles poderão estar em trânsito antes de ter o seu grau de bem-estar comprometido? Estudos científicos mostram que os suínos podem lidar com o jejum alimentar antes que haja evidência de estresse e energia reduzida. Este tempo de jejum é necessário para o completo processamento do alimento no estômago, onde ele é digerido depois de ingerido e mastigado. Normalmente, quando os suínos são embarcados, se retiram os alimentos como a ração e somente água é oferecida. Isso reduz a quantidade de dejetos durante a viagem, favorecendo a limpeza dos animais e diminuindo a mortalidade no transporte, provocada quando o estômago está cheio. As diretrizes recomendam um tempo máximo de viagem de 18 horas. Se o tempo total da viagem ultrapassar os limites estabelecidos na legislação, os suínos devem ser alimentados logo na chegada ao frigorífico. Os leitões devem ser transportados mantendo o tempo de viagem o mais curto possível e nos horários de menor estresse térmico. Busque manter o equilíbrio eletrolítico, evitando a desidratação, o aumento de temperatura e a consequente queda no desempenho. Descanso. A capacidade de os animais descansarem enquanto o veículo está em movimento é limitada. Os leitões até conseguem se deitar. Os suínos adultos permanecerão em pé com o veículo em movimento,
eles buscam manter o equilíbrio. Os animais constantemente mudam de posição para lidar com os movimentos do veículo. É por isso que é importante garantir que os suínos estejam descansados antes de qualquer viagem longa. Os suínos também precisarão de tempo para se recuperar. Por exemplo, os animais que tiveram uma viagem muito cansativa se deitarão por mais tempo, e se eles não descansarem o tempo suficiente no frigorífico, pode comprometer a qualidade da carne. Os suínos são afetados pelo barulho, vibração e trepidação durante o transporte. Veículos com suspensão a ar melhoram a viagem, seja em rodovias asfaltadas ou em estradas de terra. Mas a sua habilidade e experiência são o mais importante de tudo. Água, alimento e descanso são essenciais para a vida. Planeje a viagem e certifique-se de que os animais possam lidar com todo o processo, desde o momento em que o primeiro suíno é embarcado até o último suíno a ser desembarcado. Em viagens longas, certifique-se de ter planejado as paradas para dar água ou eletrólitos, se necessário. Tenha certeza que os animais estão preparados para a viagem, com jejum adequado e acesso a bebedouros até minutos antes do embarque. Dirija cuidadosamente. Mantenha o monitoramento dos animais e reduza o tempo da viagem para o mínimo possível.